participantes dessa semana da pedagogia. Também os colaboradores da Unipar, os funcionários. É com muita satisfação que eu venho aqui conversar com vocês, compartilhar esse tema tão atual, que é como a gente pode se valer da atividade física como plano de fundo para a inclusão do nosso aluno. Tá? Então, dessa forma, a gente incluindo o aluno nas aulas, qualquer tipo de aula que envolva movimento, a gente vai quebrar o paradigma do conceito de deficiência física ou qualquer outro fator que fuja à normalidade corporal. Existe um livro publicado no Brasil em 1995 de um antropólogo chamado Oliver Sacks, e ele comenta a história de uma competentíssima professora universitária, engenheira, bióloga, que era portadora de autismo. E no prefácio desse livro, o Oliver Sacks diz que a riqueza da natureza deve ser estudada no fenômeno da saúde e das doenças, nas infinitas formas de adaptação individual com que organismos humanos, as pessoas, se reconstroem diante dos desafios e das vicissitudes da vida. Nessa perspectiva, deficiência, distúrbios e doenças podem ter um papel paradoxal, revelando poderes latentes, desenvolvimentos, evoluções, formas de vida que talvez nunca fossem vistos ou mesmo imaginados na ausência desses males. É o que ele chama de paradoxo da doença, o seu potencial criativo. Então, com esse preparo, a gente consegue perceber que o nosso corpo se adapta. E seguindo o objetivo da nossa palestra, a gente vai entender como a educação física evoluiu, principalmente no Brasil, a partir da década de 80, e o ensino da educação física com relação à inclusão também se modificou muito. Nós vamos entender o conceito de adaptação e sabe que qualquer um de vocês que está sentado aqui agora está tendo o seu organismo se adaptando. Vamos perceber o real valor da inclusão do nosso aluno e refletir sobre o que é que a gente chama de deficiência e, de uma vez por todas, quebrar esse paradigma. Também eu vou conseguir passar para vocês e nortear como, apesar do pedagogo não ser professor de educação física, eu vou passar algumas dicas de como a atividade física pode ser importantíssima para abranger qualquer conteúdo na parte da educação. É uma ferramenta valiosíssima. A educação física ou o uso da atividade física para a nossa aula. Então a gente vai perceber que a educação física mudou, perceber o que é a adaptação, saber o real valor e importância da inclusão, vamos quebrar de uma vez por todas qualquer paradigma em relação à deficiência e um padrão fora da normalidade corporal. E com certeza a gente vai sair daqui com um norte para a gente poder potencializar nas aulas de vocês. A educação física, ela é passiva de uma reflexão que eu vou propor para vocês agora. Eu vou pedir para que todo mundo, obviamente que aqui já foi estudante, não tenho a menor dúvida, relembre, sinta como era a sua aula de educação física na sua época de estudante, na sua época de escola. Calma. Imaginem e percebam o barulho da quadra, o kick da bola, a professora, o professor, como era a dinâmica da sua aula e, principalmente, como você se portava dentro dessa aula. O que você sentia com relação à aula, especificamente de educação física? Qual a sensação que vem à mente, no seu coração, quando eu proponho essa reflexão? Todos nós estudamos e fomos alunos de educação física. Na aula de educação física, o que você sentia? Não precisamos esterilizar agora. Tenho certeza que para a grande maioria, infelizmente, vem o medo, a insegurança, o isolamento, por vezes até a exclusão. E o que hoje a gente chama de bullying, com certeza também, infelizmente, deve ter vindo à tona em alguns de vocês. Eu vou pedir para vocês
jogarem essas lembranças fora, porque a gente, como educador, não pode tê-las agora. Sabe por quê? Isso tudo que a gente viveu como estudante, na nossa época da aula de educação física, ainda bem, eu tenho certeza do que eu estou falando, que mudou. Não é mais assim. O ensino da educação física evoluiu muito, principalmente. E ainda bem que a educação física evoluiu. Ainda bem. A gente lembra na época de estudante, na nossa época de estudante, como era a sensação do aluno, de nós mesmos na aula de educação física. Não era um bom sentimento, não trazia prazer, não proporcionava expressão para o nosso corpo. Só que a partir da década de 80, a educação física, como as demais áreas da educação, passaram por uma evolução muito grande, foram dedicados mais pesquisas, mais estudos. E com a educação física não foi diferente, ainda bem, né? A partir da década de 80, a educação física evoluiu muito, a ponto de hoje em dia, vocês tanto quanto eu sabem, ela é até denominada nos PSNs, nos documentos relativos à educação, como a cultura corporal do movimento. E aí eu digo cultura corporal como legado humano. Não é um movimento que está relacionado ao passado histórico. Ao falar de adaptação, esse barulho é para a gente ficar em casa, tá bom? É para ninguém me ouvir, é para acordar. Depois, se o técnico tiver e quiser abaixar um pouquinho. Ó, lembra quando eu falei que todo mundo aqui nessa poltrona está tendo o seu corpo fisiológico se adaptando? Se eu for falar simplesmente de um corpo fisiológico, do corpo biológico, eu tenho que me remeter à unidade básica de vida, que é a célula. Assume comigo que a célula tem uma inteligência própria. A célula tem um ordenamento natural. A nossa unidade básica de vida tem um ordenamento natural. E a gente pode ser entendido fisiologicamente, somente, como um saco de células. Nós somos um saco de células. E da mesma forma, a gente mantém, o nosso corpo mantém uma inteligência. Essa inteligência a gente pode relacionar ao tempo de adaptação. Ou seja, se o nosso corpo for exposto a determinado estímulo, ele vai se adaptar, ele vai se rearranjar. Com a nossa célula, a mesma coisa. Reparem, todo mundo já teve um corte. O que acontece? O seu tecido epitelial vai sempre buscar o equilíbrio e vai cicatrizar, vai promover essa cicatrização naquele corte, não é verdade? Então, o nosso corpo, ele sempre busca se adaptar. E a adaptação é assim. A gente tem, já repararam quando a gente dá uma topada? A nossa unha sempre reforça onde ela foi lesionada? Já repararam? Nosso corpo se adapta sempre ao estímulo. Cabelo cresce, unha se regenera quando cresce. O nosso corpo está sempre se adaptando. Agora, além da adaptação fisiológica, existe a adaptação emocional. A gente tem que entender que também existe uma adaptação emocional. Quem nunca aqui já se pegou num bate-papo, de repente dá aquele estalo, olha, tinha essa opinião a respeito desse assunto? Então, a gente emocionalmente também está se adaptando. Nós somos seres altamente adaptáveis. E como eu falei, existem adaptações muito pequenas, muito imperceptíveis, como é as orgânicas, e até adaptações de hábitos, mas existem adaptações decorrentes de um choque, de um trauma. Essas adaptações, elas são decorrentes de um fato abrupto na vida de uma pessoa. E é aí que a gente começa a estreitar para a ideia da inclusão. Pode ser um acidente, que o nosso organismo teve que se adaptar. Pode ser uma lesão do sistema neurológico, nosso organismo teve que se adaptar. A pessoa pode ter nascido com esse fator, ou pode ter adquirido por um choque. Então, essa adaptação é invisível. Você percebe em 20 segundos de conversa que a pessoa está em processo de adaptação, que ela não mantém a normalidade corporal. A gente vai quebrar esse conceito de normalidade. Mas a gente percebe que ela está se adaptando e já se adaptou a uma situação de choque. Ela passou por esse processo de adaptação. Então, esse tipo de adaptação, ela é visível. Ela é diferente das adaptações
cotidiano que todos nós, que não passamos por nenhum fator de choque, estamos tendo agora e vamos continuar a ter. A gente pode entender a adaptação como as capacidades de atender as demandas do nosso dia a dia, da vida. A adaptação no sentido geral. A gente está sempre, lembra que eu falei? A gente está sempre equilibrando a balança dos fatores externos do nosso corpo e a nossa emoção, equilibrando essa balança. A gente tem a mesma coisa para quem passa por um